Há 85 anos em Caratinga, realizando um trabalho grandioso, a Igreja Assembleia de Deus é considerada uma das maiores congregações da cidade. E é para falar sobre ela que eu convidei o seu pastor atual, que é o pastor Eliseu Coelho, para trazer um pouquinho da história, da trajetória desta igreja, que durante muitos anos, 43 anos, foi pastoreada pelo seu pai, pastor Ari Coelho, não é isso, Eliseu? Correto. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, bom estar aqui com vocês nesse programa tão bacana, Talentos e Negócios. Pastor Eliseu, vamos relembrar então um pouquinho dessa trajetória, né? Já que o senhor é filho do pastor Ari, né? Sim. E recebeu esse chamado também para se tornar pastor. O senhor fez faculdade aqui em Caratinga de teologia? Fiz, isso. Foi? Fui formado aqui em teologia, mas também já havia feito um curso básico também em teologia, que inclusive é um curso próprio nosso lá, da nossa igreja também. É um curso básico, médio, avançado. Então fiz os dois, né? Tanto esse curso de teologia, como também o bacharel em teologia. Como que está sendo dar continuidade ao legado do seu pai? Na verdade, não é muito fácil, porque ele veio trazendo desde o início como um desbravador, não somente ele, mas todos os companheiros junto com ele, né? Veio trazendo tudo isso e hoje dá o prosseguimento para que não caia, talvez seja assim, aliás, talvez não, é bem complicado, mas ao mesmo tempo é satisfatório também. Sabemos que foram muitos feitos, né, que Sim. o pastor Ari deixou aí na Igreja Assembleia de Deus, inclusive a gente vai falar sobre isso adiante, mas antes vamos falar um pouquinho aí da sua missão, como é que foi receber esse chamado para pastorear uma igreja tão grandiosa e tão importante para a nossa comunidade? Na verdade, assim, eu tinha muita preocupação. Meu pai já estava ficando com a idade um pouco avançada, eu tinha essa preocupação de quem é que iria substituí-lo. E quando eu tinha essa preocupação, e sempre tive, eu não ainda era pastor, não tinha nenhum cargo na igreja, a não ser tomar conta do som da igreja, né, estar ali presente junto aos jovens e tudo da igreja. Mas eu tinha um chamado de Deus também. Há muitos anos atrás, né, fomos chamados e sempre aguardando o momento certo. E sempre preocupado com quem iria substituí-lo. Não imaginava eu que seria. E como que isso aconteceu? Então, na verdade, essa substituição, ela não é uma escolha pelos homens ou pelos pastores. Claro que é um chamado de Deus. E depois disso, é feita uma eleição. Então, o sistema da igreja, tudo, então foi feita a eleição e eu fui eleito como pastor-presidente no lugar dele. Foi quando? Foi em 2018. Em 2018. Julho de 2018. 4 anos já. 4 anos já. Nesses 4 anos aí, à frente da Assembleia de Deus, quais foram os maiores desafios diante da congregação? Inclusive assim, eu acho que está a par de todos. Um dos maiores que me pegou de surpresa também foi a pandemia, que toda a igreja teve que se afastar, né? E a gente sempre naquela preocupação se as pessoas voltariam ou não. Né? Foi uma coisa que pegou todo o mundo de surpresa e tivemos que todos nos adaptarmos, né, de alguma forma. Como que vocês se adaptaram? Então, aí nós passamos a fazer os cultos online. Inclusive, até hoje, nós ainda transmitimos os cultos que nós participamos. Acabou que veio para ficar o online depois da pandemia, Justamente, né? A gente aprendeu a trabalhar no online e todo mundo seguiu em frente. Justamente. Né? E foi uma coisa boa também. Então, até hoje. Porque é uma forma de levar a palavra de Deus até quem não pode ir até a igreja, né? Então é mais um veículo. É mais um veículo, porque, por exemplo, a nossa igreja hoje ela comporta em média de 800 a 900 pessoas. E assim, sempre depois a gente olha a questão das visualizações dos cultos que são transmitidos, a gente vê que a gente alcança muito mais do que isso. Verdade. Além dos que estão presentes. Quantos membros aqui na central, na igreja central? Só no Templo Central gira em torno de quase 500 membros. Mas ao todo são quase 200 filiais na região do Vale. São 219. Mais de 200 filiais. Olha só, gente, como que a Igreja Assembleia de Deus Caratinga
é grande, é complexo tudo isso, né, pastor? E o senhor pastoreia todas essas filiais também? Sim. Eu tenho um pastor em cada uma delas e eu trabalho com todos eles. Ontem, por exemplo, aliás, o senhor administra toda segunda-feira, é justo. Toda segunda-feira eu estou em uma regional. Regional para nós lá é uma igreja um pouco maior que tem as outras congregações que estão mais próximas, que esse pastor da regional é responsável por elas. Então eu geralmente quando eu vou tratar algum assunto eu trato com eles e eles vão nas congregações e tratam o mesmo assunto com eles. Tá certo. E a que o senhor atribui esse crescimento tão exponencial da Igreja Assembleia de Deus Caratinga? Porque a gente vê que ela expandiu para várias cidades, inclusive você mencionou agora, antes do programa começar, até fora aqui da nossa região, né? Sim, em Crateús, que fica dentro no estado de Ceará, só lá nós temos 9 igrejas. Fora missionários, fora famílias que nós mantemos. Sim. Como missionários fora de Caratinga, em outros países. Mas essa questão, por exemplo, do crescimento, sim, eu atribuo isso muito, aliás, mais a Deus mesmo. Porque é o trabalho dele. É o propósito de Deus, É o propósito dele, nós estamos fazendo a vontade dele. Com certeza. E aí, com isso, as coisas fluem. Mas não por nós, mas é por ele mesmo. Agora, quais são os desafios de ser pastor? Vamos falar não só da Assembleia de Deus, mas do ser pastor, de ter que ser o representante, ser a voz de Deus para uma congregação. Na verdade, assim, não é fácil. Não é fácil devido às demandas que chegam até nós. São pessoas que estão passando por todo tipo de problema, bem até nós. A gente quase exerce uma função de psicólogo. Verdade. A gente quase assim, que a gente escuta de tudo, tenta resolver de tudo, e é pela misericórdia de Deus mesmo que a gente vai vencendo. E Deus vai dando os caminhos, vai Deus dando sabedoria vai pra dando gente. Sabedoria, não é isso? Justamente. Eu acho só por ele. Exatamente. E como é que é conseguir administrar o seu tempo para a igreja sem deixar o seu principal ministério, que é a sua família? Justamente. Eu tenho muita preocupação com isso, Por exemplo, um dia da semana eu tiro para não ir, nem no escritório da igreja eu vou. Passo lá porque está debaixo da minha casa mesmo, do apartamento. Então mas eu não paro lá para poder resolver o problema, a não ser que seja alguma coisa, situação mais grave, aí eu abro mão desse dia e estou lá na igreja pronto para resolver o que tiver de resolver. Mas eu sempre separo a minha família com o trabalho da igreja, porque senão não dá. Tá certo, pastor. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta com Talentos e Negócios para conhecer um pouquinho mais do propósito, da missão da Igreja Assembleia de Deus, conhecer um pouco mais desse trabalho também. Não saia daí que a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios. Hoje eu estou recebendo aqui no programa o pastor Eliseu Coelho, que é o pastor da Igreja Assembleia de Deus Caratinga. Pastor, vamos falar um pouquinho agora sobre a doutrina da Assembleia de Deus, Qual que é a doutrina, a principal doutrina da igreja? Então, essa principal doutrina, quando se fala de doutrina mesmo, é a palavra de Deus. Sabe, isso é um credo que nós temos e nós cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Jesus Filho de Deus. Então essa é a doutrina, Claro que nós recebemos ou reconhecemos a doutrina do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. São doutrinas bíblicas imutáveis. Essas não mudam. Não mudam. Isso aí é bíblico. E não pode ter mudança alguma. A Igreja Assembleia de Deus ela se baseia estritamente na Bíblia, na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Isso aí e nós somos uma igreja pentecostal. O que é pentecostal, para quem não conhece? Então, o pentecostalismo é justamente crer na ação do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo. No falar em línguas dos céus, do Espírito Santo.
Isso só quem vive é quem sabe, é que passa a ter essa experiência com Deus. É claro, aí tem as igrejas tradicionais e tem a igreja pentecostal, que é a nossa igreja, aquilo que nós cremos, aquilo que nós vivemos. Né? O que é a doutrina de usos e costumes da Assembleia de Deus? Então, na verdade, quando se fala de usos e costumes, aí já não é mais uma doutrina, passa a ser, então, uma coisa que muda. Isso vai de região. Que vai mudando também ao longo dos anos. Também. Ao longo dos anos, isso vai da região, isso vai... Seria mais uma cultura, então, digamos assim. Isso, eu estou tentando achar a palavra certa. De usos e costumes, e não uma doutrina. Justamente. Entendi. Então, assim, igual aqui é de um jeito, né? Nós temos, por exemplo, igrejas que pertencem ao nosso ministério, por exemplo, que é totalmente diferente daqui. Entendi. Sabe, são costumes da região. Mas que costumes são esses, no caso? Essas Então, recomendações, né, para os seus membros, seria isso? Na verdade, os bons costumes, tem os bons costumes também. Por exemplo, uma pessoa que se veste indecentemente, sai fora de um padrão. Sabe? No caso, as mulheres, elas podem usar calça ou elas têm que necessariamente só usar saias? Porque, né, também algumas igrejas da Assembleia de Deus têm essa cultura. Sim, sim. Não é isso? Na verdade, o que acontece? Houve assim, um período... Por isso que eu estou falando que tudo passa. Porque elas são mutáveis. São mutáveis. Entendi. A doutrina bíblica não se muda. A outra muda. Sim. Então, essas coisas, elas vão sendo... vão surgindo alterações. Né? Por exemplo, essa questão da calça, por exemplo, há um tempo atrás foi muito rígido essa questão, sabe? Era proibido, não podia, televisão não podia, eram muitas coisas que às vezes assim, ao passar do tempo a gente, né, vai abrindo a mente, vai vendo que essas coisas não têm. São culturas que sofreram mudanças ao longo dos anos, sim, tanto no conceito da sociedade quanto no conceito religioso, não é isso, pastor? Justamente, igual, por exemplo, vamos no caso de uma televisão, por exemplo. Hoje um celular é pior do que uma televisão. Verdade. E todo mundo precisa ter acesso ao celular, como não ter, né? Então, aí a gente já parte para um princípio mais da doutrina bíblica, porque essa não muda mesmo. Essa é imutável, verdade. Então, é nessa que a gente mais foca hoje. Sabe? É o ensino da palavra de Deus, é mostrar para os cristãos qual o caminho a trilhar dentro da palavra de Deus, porque essa doutrina não muda. Então essa é perfeita, essa é a melhor de todas, na verdade, né? A questão de usos e costumes são coisas que mais é para evitar que algo mais aconteça, ou algo mais agravante venha. É zelo, vamos colocar assim, é mais para a questão de zelo do que por uma questão do achismo. Há um tempo atrás tinha muita questão de achismo, né? Eu acho que assim não pode, ou assim não pode. Porque isso é pecado, aquilo não é. Não, mas hoje não, né? Já existe hoje já mudamos, um outro olhar. Já um olhar totalmente diferente. É claro que, igual estou dizendo, vai muito da região. Da região e também baseado naquilo que está na Bíblia, né? Justamente. Baseado no que a própria Bíblia nos mostra, até onde podemos ir. Até onde podemos ir. Acho que aí seria o mais consensual. Porque às vezes quando a gente parte para um princípio desse, sim, por exemplo, de usos e costumes, quando a gente foca mais nisso do que na doutrina bíblica, aí as coisas começam a sair erradas. Verdade, aí perde o foco. Perde o foco. O foco porque não é esse, o foco é Jesus Cristo. Por exemplo, não adianta a pessoa estar super bem vestida ou cumprindo toda a legalidade de uma igreja ou uma exigência de uma igreja, por exemplo, mas tem uma vida toda torta. Às vezes não paga suas contas, às vezes é uma pessoa mentirosa, às vezes, e a Bíblia condena tudo isso. Com certeza, e muito mais grave do que uma aparência. Então, é muito mais grave do que uma aparência. É claro que nós precisamos pagar, ou melhor, pregar com a nossa vida. Claro, né? Com a imagem, com tudo. Agora, né, às vezes não adianta a pessoa também querer viver uma vida de santidade voltada para os usos e costumes, mas aquilo que a Bíblia hoje pede ou que nos ordena a fazer. Né, às vezes a pessoa
anda direitinho nos costumes, mas dentro de casa ela está dando um péssimo ministério. Não é um bom pai, não é um bom pai, não é um bom filho, não é um bom filho. Verdade. Tudo isso é bom. Acaba que deixa a desejar dentro da própria casa. Deixa a desejar, justamente. Pastor, qual que é o que diferencia, o que distingue a Assembleia de Deus das outras igrejas evangélicas? Existe alguma doutrinária? Você fala assim de questão bíblica? De doutrina mesmo. De doutrina bíblica. Isso. A única divergência que às vezes vai ter aí, uma diferença, seria na questão do calvinismo e do arminianismo. Né? A única diferença que tem. É claro que existem umas outras denominações que aí já passa a ser heresias, ou uma seita. Aí sai fora totalmente do padrão das bíblico. Igrejas evangélicas aí também. É diferente. Sim. Em relação ao batismo das águas, tudo como as outras igrejas também? Sim, tem algumas diferenças, sim. A nossa, por exemplo, o batismo é por imersão. E tem as igrejas que fazem por aspersão. O que é isso? Explica pra gente aí. Por imersão é quando a pessoa é mergulhada na água. Como Jesus foi mergulhado no Rio Jordão. Nós fazemos assim. E tem aquela igreja que faz por aspersão, que só entorna e despeja água na cabeça. Como as igrejas católicas, no caso. A igreja católica faz com crianças. Sim, com crianças. Nós mas não no fazemos. Caso, com adultos. Porque é necessário que a pessoa tenha consciência da decisão que está tomando. Justamente. Uma criança não sabe. Aliás, uma criança, ela não errou ainda, não falhou. Ela nasceu na semente de Adão, uma semente pecaminosa. Sim. Mas ela ainda não tem consciência do erro. Pela inocência da criança, né? Então, assim, nós batizamos um adolescente que já tem uma permissão dos pais. Claro. Tem que ter a permissão do pai. Se ele é maior, aí tudo bem, não tem problema. Mas se for menor de 18, por exemplo, um adolescente, tem que ter uma autorização, pré-adolescente precisa, tem que ter autorização do pai. Nós temos os documentos tudo certinhos, os pais assinam, para que não haja problema nenhum, sabe? Interessante, certíssimo. Legal. Pastor, vamos falar um pouquinho agora da história da Igreja Assembleia de Deus em Caratinga, que fez 85 anos. Quais foram as principais realizações nesses 85 anos, pastor? Dá para você citar algumas para a gente sabe que foram muitas, né? Na verdade, assim, é até difícil mesmo. Difícil de falar todos, mas só para a gente relembrar aqui alguns pontos principais. Sim, na verdade, o que acontece? A igreja, desde quando ela chegou aqui em Caratinga, nós preocupamos muito com a área social, nós preocupamos muito com a pregação do evangelho em si. Então, fazemos cultos nas ruas, fazíamos muito mais. Hoje quase não dá muito para fazer. Hoje, tudo que vai fazer hoje tem que ter um alvará, as coisas dificultaram. Verdade, tem muita burocracia. Muita burocracia. Mas nós não deixamos de pregar o evangelho. E a igreja cresceu por causa disso. Sabe? Então, muitas coisas aconteceram. Os desbravadores que foram meu pai, pastor Dezinho e outros pastores que passaram junto com ele aqui, que fez crescer. Meu pai, quando chegou aqui, por exemplo, tinha menos de 30 igrejas. Hoje já estamos a 219. Quantos membros no total vocês têm em média? Nós estamos levantando agora de novo, porque havia um número de 42 mil, mas nós percebemos que havia falhas na questão da baixa de cadastros. Sim, precisa então, dar uma atualização. Isso, aí nós estamos atualizando agora. Entendi. Eu imagino que nós vamos chegar aí uns 20 mil membros, mais ou menos. É muita gente, né, pastor? É bastante gente. Pastor, falar em eventos, vocês estão falando aí a respeito da mobilização. A Igreja Assembleia de Deus sempre foi uma igreja que se destacou pela mobilização de projetos envolvendo a comunidade. Um deles é o projeto Semeadores, que durante muitos anos, né, trouxe grandes nomes do cristianismo para Caratinga, movimentou a nossa região. Eu mesma tive a oportunidade de estar lá cobrindo algum desses eventos, que realmente eram eventos grandiosos e muito abençoados. E gostaria de saber, ele parou durante a pandemia, né? Na verdade, ou foi antes da pandemia? Por que parou os Semeadores? Explica pra gente. Isso, na verdade ele parou antes mesmo. Foi antes da pandemia. Nós decidimos, devido à questão principalmente financeira. Porque o Semeadores ele foi criado
para levantar fundos para manter obreiros missionários. Missionários, sim. Né? Então, naquela época foi criado assim os semeadores. E no início realmente Deus começou a dar muito resultado com isso. Uhum. Mas depois as coisas foram mudando, foram encarecendo, uma tenda daquela não ficava barato. Né? Então, é claro, por mais que a gente conseguia alguns patrocinadores, né, não ficou viável. Sabe? Então, existiam outras maneiras de fazer um trabalho que daria o mesmo resultado sem precisar fazer um evento daquela magnitude, seria isso? Sim. Naquela época, quando tinha os semeadores, por exemplo, era o seguinte, a gente tinha 67 missionários, ou 67 famílias sendo mantidas pela igreja. Sim. Hoje nós temos 109. Olha, aumentou ainda, aumentou, né? Sem usar os semeadores. Entendi. Sabe? Hoje, a igreja, a Assembleia de Deus Caratinga hoje, nós mantemos 109 missionários em vários países. Com recursos da própria igreja? Com igreja, recursos da própria igreja, do nosso mesmo. Com as ofertas. Ofertas, às vezes, tem a oferta direcionada justamente às missões. Sim, às missões, verdade. Isso. Então, com isso, a gente mantém esses obreiros em vários, não só aqui dentro do país, norte de Minas. Mas fora também, né? Mas também temos, fora daqui também. Fora do país. E tem na Índia, tem na Ucrânia, nós temos 4 obreiros na Ucrânia. Verdade. Tem vários lugares. Em então, Cuba, o objetivo dos semeadores era, além, claro, né, de trazer a palavra de Deus a um grande público, também era as missões, né? Conseguir justamente promover essas missões, arcar com as despesas dos missionários. Dos missionários, justamente. Tá certo, pastor. Daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando, porque o Talentos e Negócios vai para mais um rápido intervalo, mas nós voltamos já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios. Hoje eu estou recebendo aqui o pastor Eliseu Coelho, que está aqui contando um pouquinho da história da Assembleia de Deus, falando um pouquinho da doutrina da Igreja Assembleia de Deus. E agora, pastor, eu não poderia deixar de falar aqui do seu pai, pastor Ari Coelho, que durante 43 anos liderou a Assembleia de Deus Caratinga e deixou um lindo legado. Quais atos, né, vamos dizer assim, do seu pai que mais te marcaram, que mais serviram de inspiração para a sua vida como pastor hoje? Então, na verdade, são inúmeras coisas, né? A gente pega uma pessoa como ele, é até difícil falar por ser filho, né? Com certeza. Mas, na verdade, não é tão difícil também porque eu vivi o dia a dia com ele e ele deixou um legado muito grande para a gente. E uma das coisas que mais me marcou na vida dele para conosco é a sinceridade, sabe? A sinceridade no realizar o trabalho. Ele mesmo dizia assim, eu sou um Caxias, eu gosto de estar presente, e ele realmente era. Ele foi muito ausente na família para estar presente na igreja. Sabe? Então, assim, mas ele fez com todo carinho, com todo amor, a preocupação dele era essa, foi chamado mesmo para evangelizar, para ganhar almas para Jesus, e foi o que ele fez. Fez com maestria, né? Fez com maestria. Eu tenho certeza que ele foi, mas foi assim com muita gratidão no coração de tudo que ele realizou aqui. E deixou legados assim que hoje a gente vai lembrando e tenta fazer pelo menos o mais perto possível do que foi feito por ele. Do que ele fez, verdade. Isso. Pastor, a gente que é cristão, nós sabemos que vivemos dias difíceis e sabemos que esses dias difíceis nos lembram que a volta de Jesus está muito próxima. Muito próxima. Que mensagem que o senhor deixa diante dessa realidade para a nossa comunidade, para as pessoas que estão nos assistindo agora? Então, essa é a mensagem que nós pregamos. Jesus está voltando. Pode você não acreditar, mas é assim que vai acontecer. Né? Noé, quando estava construindo a arca, também ele era desacreditado, porque nunca havia chovido sobre a terra. E mesmo assim ele construiu a arca e o povo não acreditou, não deu crédito. Aí a chuva veio o dilúvio, e a Bíblia diz que todos pereceram
porque não acreditaram. E assim, essa é a nossa missão. É falar do amor de Deus, falar que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Quem deseja conhecer melhor o trabalho da Igreja Assembleia de Deus, quem deseja assistir aos cultos, deixa um convite para o pessoal que está nos acompanhando. Claro. Fala dos horários, fala um pouquinho da programação da igreja. Ótimo, isso eu falo com prazer. Nós temos o trabalho todas as terças-feiras, que é um estudo minucioso da Palavra de Deus. Na quinta, um culto de louvor e adoração, palavra. No domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, é onde nós estudamos a Palavra de Deus. E o mais interessante dessa Escola Bíblica Dominical é que nós ensinamos a Palavra de Deus para as criancinhas em todas as faixas etárias. Que legal. Então, é um assunto voltado para aquela idade. Uhum. Então, para criança, adolescente, jovens, adultos. Então, tudo separadinho, classes separadas, tudo com professores bem preparados para isso. E no domingo à noite é um culto também de louvor e adoração ao nosso Deus. Claro que não todos os cultos são transmitidos, os cultos de domingo à noite é que são transmitidos. Os nossos cultos da semana começam às 19 horas e o de domingo à noite, às 18 horas, começa o culto. E no domingo pela manhã, a escola dominical, às 8 horas da manhã. 8 da manhã. E além disso, nós temos aí, né, o ADEC TV, temos o ADEC, nós temos no YouTube o nosso canal, que é transmitido todos os cultos nossos. Bacana, pastor. Legal. Que Deus continue abençoando o trabalho de vocês junto à Assembleia de Deus, né? E que o nosso público que nos assistiu também tenha sido tocado e tenha conhecido um pouquinho dessa história tão bonita. Nós que agradecemos, né, o prazer, o privilégio de poder falar um pouquinho daquilo que nós vivemos e pregamos. Isso é muito bom. Muito obrigada pela presença também. Obrigado. E você de casa que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Na próxima semana tem mais um programa inédito. Continue acompanhando o nosso programa nas redes sociais e continue acompanhando a programação da TV Sistec. A gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até lá. Tchau. Abraço.